saúdo com a paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Te convido a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, em seu capítulo 20. Deus abençoe. Capítulo 20 do livro do profeta Jeremias. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar conhecendo mais uma partícula do povo que irá morar no céu. Quem vai morar no céu, diga glória a Deus. Tem gente que não vai morar no céu não, é porque não disse glória a Deus. Quem vai morar no céu, diga glória a Deus. Deus abençoe pastor Reginaldo Ribeiro, é um prazer conhecê-lo. Agradeço a Deus por sua vida e pela confiança a nós confiada. O senhor, sua esposa, que Deus abençoe a toda a família e a esta igreja tão abençoada que chegamos a conhecer neste dia. Quantos encontraram, digam amém. Vamos fazer menção do versículo de número 7 até o versículo de número 11. Nos diz a palavra de Deus: iludiste-me, ó Senhor, e iludido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo o dia, cada um deles zomba de mim. Porque desde que falo, grito e clamo, violência e destruição. Porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim, e um ludíbrio todo o dia. Então disse eu: não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fatigado de sofrer e não posso. Porque ouvi a murmuração de muitos, há terror de todos os lados. Denunciai e o denunciaremos. Todos os que têm paz comigo aguardam o meu manquejar, dizendo: bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, como não se houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Se você pode, glorifique ao Senhor e se assente em nome de Jesus. Meus irmãos, nós somos missionários ali no Paraguai. No ano de 2018 recebemos o convite de um pastor missionário para nos dirigirmos ao Paraguai. A princípio, pastor Reginaldo, queríamos ir para ter uma pequena experiência, quem sabe 3 meses, e assim poder retornar. Até porque, além do tio que é pastor, meu pai também é pastor. Dirige igreja e lugar para pregar, para cantar, não faltava. Mas quando Deus, Ele tem um propósito na vida de alguém, Ele às vezes muda o destino. Nós dizemos: eu quero seguir este destino. E Deus diz: na verdade o destino que eu tenho para você é diferente. O caminho que eu tenho para você é diferente. E no ano de 2018, exatamente 16 de junho, chegamos no país do Paraguai. E desde então, estamos ali fazendo a obra do Senhor, trabalhando, pelejando. Não tem sido fácil. Só para os irmãos terem uma ideia, nesses últimos 6 meses, lutamos contra uma enfermidade. Foram cerca de 4 meses nós
no mês de dezembro pegamos uma bactéria no estômago, emagrecemos 13 quilos. 3 meses depois ainda pegamos Covid, mas pela graça do Senhor Jesus, fomos assintomáticos. E se eu estou aqui é porque eu ainda não morri, verdade? Aleluia. Sabe por quê? Porque a mão do Senhor tem sustentado a minha vida. Eu quero entrar logo na palavra, mas só para você ter ideia da batalha espiritual que enfrentamos. Esses dias atrás, o pastor esteve com a minha avó, ela estava comigo, ficou comigo 2 meses, nós moramos sozinho, e ela estava comigo diante da necessidade que houve pela enfermidade. Um dia nós terminamos de jantar, ela tomou um comprimido, que ela estava com um pouco de dor, e ela se dirigiu ao quarto, e eu me dirigi ao meu quarto. De repente ela começou a sentir uma dor inexplicável, uma dor terrível, que ela gemia, e dava para escutar ela gemer do outro quarto onde eu estava. Ela levantou, nós fizemos uma oração, mas parece que não adiantou. Aí ligamos para o meu pai, parece que também não adiantou. Ligamos para o meu tio, parece que não adiantou. Mas não é porque a unção que está sobre a nossa vida não fez a diferença, é porque Deus tinha um propósito naquela situação. E quando meu tio terminou de orar, minha avó se dirigiu ao quarto outra vez, e nisso ela não conseguia vomitar, não conseguia evacuar de maneira alguma, se aliviar, e aquilo prendia o seu estômago e era uma dor insuportável. Eu me deitei na cama, estava com a televisão ligada, e a porta do quarto já é de frente para a cozinha da minha casa, da casa onde eu estava. Isso é para quem crê, irmão. Quem não crê não precisa acreditar. Eu estava olhando a televisão e vi aquele ser como um bode, caminhando como gente, passando da sala para a cozinha. Eu olhei, eu sou filho de nordestino, e às vezes pode sair alguma coisa meio nordestina, não se aveste não, não se assuste não. Eu olhei assim, eu falei, isso aí só pode ser brincadeira, isso não é verdade, isso é brincadeira. Já comecei a me arrepiar, eu falei, opa, tem coisa errada aí. Aí o Espírito Santo falou para mim, levanta e ora, porque isso aí é magia negra. Sem contar que a vizinha da nossa igreja lá é macumbeira. Eu levantei, irmãos, eu liguei para minha mãe, falei, mãe, fica na intercessão que eu vou orar. Irmãos, estamos diante do altar do Senhor. Eu falei, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Na mesma hora, nem terminei a oração, minha avó estava deitada no quarto, se levantou, correu para o banheiro e vomitou. Depois daquilo ela não sentiu mais nada. Isso é experiência do campo missionário. Isso é para quem tem chamado. E nós vamos pregar nesse momento algo que me chama muito a atenção. O profeta Jeremias, no capítulo 1, ele é vocacionado por Deus. Não é uma pessoa que se chama, mas foi uma pessoa que foi chamada. É diferente. O que se chama, ele sempre quer estar nos holofotes, sempre quer estar à vista, sempre quer aparecer. Mas o que é chamado, ele sabe o peso que há em aparecer diante das pessoas. Ele conhece a responsabilidade do chamado. E Jeremias, ele diz, Senhor, eu sou uma criança. E o Senhor diz, não diga que és uma criança, porque a palavra que eu tenho para que tu digas. Irmão, se eu travar um pouco é por causa do espanhol, às vezes trava um pouco a mente. Se eu tenho a palavra para te dar, então você não precisa se assustar. Fala, abre a boca que eu vou te encher. E eu te coloco como cidade forte, eu te coloco como muro de ferro, porta de bronze, contra todos dessa terra.
Irmão, isso é um chamado meio complicado. Se ele está dizendo contra todos, é porque você não vai ter ninguém ao seu favor. Depois de um tempo que Jeremias já vivenciava o seu chamado, chega um momento que ele se cansa. No capítulo que mencionamos, ele havia sido ferido e estava preso dentro de um tronco. Em outras palavras, ele estava no fundo do poço do seu ministério. Ninguém mais queria ouvir. E é interessante que lemos aqui que ele diz: até os que têm paz comigo esperam o meu manquejar. Como é que você tem paz com alguém se ela está esperando algo ruim de você? Algo ruim que aconteça com você. E ele começa a desabafar com Deus. Ele olha para o céu e diz: Senhor, tu me iludiu. E o chamado teu foi tão tremendo, foi tão forte, que eu fiquei iludido. Eu até tentei resistir, mas tu foi mais forte do que eu e prevaleceu sobre mim. Só que, Senhor, o peso desse chamado é como um escárnio para as pessoas que me escutam. As pessoas zombam do teu chamado na minha vida. Você sabe o que é você pregar contra tudo e contra todos? Você sabe o que é você pregar sobre o cativeiro, profetizar sobre o cativeiro e todo mundo não acreditar? Você sabe o que é ser ferido na boca por falar a verdade? Jeremias sofreu isso. Pensa comigo um pouco. Se coloca no lugar da personagem da história. Você está fazendo a vontade de Deus e parece que nada dá certo. Você se propôs a obedecer o que Deus lhe deu e parece que está todo mundo contra você. E ele diz assim: eu falo. Falar, aqui ele está dizendo em uma conversa, é uma fala, estou conversando. Aí ele diz: eu grito. Ou seja, você está transmitindo a mensagem para mais pessoas. Se aqui a gente pudesse conjecturar e contextualizar, ele estava fazendo um evangelismo boca a boca, cara a cara, um evangelismo público. E ele diz também: e clamo. Ora, se a pessoa grita e não é atendida, a única saída para ela é clamar. Porque o clamor chega quando a voz ou a fala não é ouvida. Ele fala, ele grita e clama violência e destruição. E se nós formos olhar o contexto que Israel e Judá viviam, eram terríveis. O povo estava longe de Deus, não queria aceitar a verdade, não queria ouvir a voz de Deus, queriam seguir os seus próprios preceitos, queriam seguir os seus próprios caminhos, queriam fazer a sua própria vontade. Havia corrupção no rei, havia corrupção nos príncipes, havia corrupção dentre os maiorais da casa do rei,
Havia corrupção entre os sacerdotes, havia corrupção entre os levitas, e havia corrupção entre os profetas, e havia corrupção entre o povo. Será que é diferente dos nossos dias? Nós estamos pregando, nós estamos falando, mas tem gente que não dá ouvidos. Aí ele diz assim, depois que ninguém mais escuta ele, ele diz: porque se tornou a palavra do Senhor um opróbrio para mim, e um ludíbrio todo dia. Aqui ele está dizendo um opróbrio significa um desprezo, algo que não tem valor. Ora, a palavra de Deus está acima de todas as coisas, e há um poder espetacular, tremendo na palavra de Deus. Se ele está dizendo, é porque a palavra de Deus no meio do povo não estava trazendo efeito. Mas não era por causa da palavra, mas era por causa do povo. E ele diz: e um ludíbrio todo o dia. Ludíbrio significa engano. Já pensou você desabafar com Deus dessa forma? Era porque a coisa estava muito séria. Já pensou você dizer que a palavra de Deus que você está falando é um engano? É algo sem valor? Veja como está o emocional de Jeremias. Veja como está o íntimo deste profeta. Aí ele disse assim: agora eu vou tomar uma decisão, e dessa decisão ninguém vai me fazer voltar atrás. Sabe aquele dia que você levanta e diz: hoje eu tomo uma decisão e eu não vou fazer mais nada para Deus. Você diz: eu não vou mais cumprir o propósito de Deus na minha vida, eu cansei. Aí ele diz: não me lembrarei dele, e não falarei mais no seu nome. É interessante que ele está dizendo: eu não vou mais mencionar a palavra, não vou mais profetizar. Eu não serei mais profeta. Você que está próximo do seu irmão, com todo o cuidado possível, diga para ele: tem como fugir? Pergunta para ele: tem como fugir? Em nome de Jesus, pergunta para ele: tem como fugir? Oh, neheve andará sobre andou como andarabás. Aí ele descreve assim: mas a sua palavra. Ele diz: mas isso, ou seja, a palavra, ou seja, o chamado, foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos, ou seja, está impregnado, está tomado os meus ossos, e eu estou fatigado de sofrer e não posso. Sabe o que ele estava querendo dizer? Eu tentei fugir, mas não consegui. Eu tentei deixar de ser profeta, mas não consegui. Aonde eu estava, a palavra de Deus estava dentro de mim, não tinha como fugir dela.
Aonde eu estivesse, a profecia de Deus descia a mim e eu recebia, eu tinha que entregar, eu entregava, porque o fogo me consumia, o fogo queimava o meu interior e eu não aguentava segurar o fogo e eu precisava lançar. Ourai chobria narra súbria. Esta palavra, irmão, vem quentinha do céu para a tua vida. Se você está pensando em entregar, se você está pensando em desistir, eu vim aqui nesta noite dirigido pelo Espírito de Deus para lhe dizer uma coisa: vai arder no teu coração e você não vai ter como escapar daquilo que Deus tem para a tua vida. Será que alguém pode dar glória a Deus? Será que alguém pode falar em línguas estranhas? Será que esse fogo está ardendo dentro de você? Será que está lá baixorecandaramahassúbria? Ando rebe ando comum da Arábia. Levante a sua mão, porque eu vou profetizar sobre a tua vida. Aleluia, assim diz o Senhor: enquanto não se cumprir o meu propósito na tua vida, vai arder no teu coração, o fogo arderá sobre o altar, não se apagará. Andarabarra suribicandaraya. Lebai sobre anahas, tu que me andou roube anahas. Está ardendo aí? Anahai sobre anacandarábia. E ó, ora lá baixura mandará súbria. Vou dizer uma coisa para você: eu não queria ser missionário, não. Eu sempre soube que Deus tinha um propósito em minha vida, um chamado pastoral. Mas eu não queria ser missionário, não. Mas eu pergunto para você: tem para onde fugir? O salmista, ele começa a entoar ao Senhor uma canção dizendo: para onde eu irei? Se eu subir ao céu, Ele está ali. Se eu fizer a minha cama no íntimo da terra, Ele vai estar lá. Se eu descer as profundezas do mar, Ele vai estar ali. Ora lá bacandaraba choramandaraia. Onde fugir? Tem para onde escapar? O Espírito do Senhor te pergunta nesta noite: por que você está fugindo? Por que você está fugindo? Eu quero ter certeza, e eu tenho a certeza, que você não está pior que Jeremias, amarrado dentro do tronco, ferido, machucado, sozinho. E ele diz: porque eu ouvi murmuração de muitos, há terror de todos os lados. Os homens disseram para ele: se você denunciar, nós vamos te entregar. Todos que têm paz comigo aguardam o meu manquejar. Você já imaginou alguém acompanhar você só para ver você tropeçar? E ele diz mais: bem pode ser que se deixe persuadir. Ou seja, quem sabe a gente ganha ele para nós, quem sabe ele passa para o nosso lado. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Nós ontem ministrávamos ali em Cândido Rodrigues sobre os 3 jovens da fornalha.
falando sobre uma geração inabalável. O povo, mesmo correndo risco de morte, eles não se prostraram. E eles disseram assim: se Deus quiser nos livrar, Ele pode nos livrar. Mas se Ele não quiser, não importa, nós não vamos nos prostrar. O rei prevaleceu contra eles, mas eles não se prostraram. E ele diz aqui: então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. O versículo 11 é o versículo que mais mexe comigo. Sabe por quê? Nós lemos esses versículos e nós vamos ver que em nenhum momento Deus falou com Jeremias. Isso que eu acho lindo. Alabacandarábia. Ele mesmo reconhece algo. Ele diz assim: mas o Senhor. Eu quero que você repita por gentileza: mas o Senhor. Não, pode ser melhor: mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Você sabe qual é a conotação de um valente terrível? Aqui, a conotação literal é de um guerreiro forte. A conotação é de um guerreiro que não perde batalha. A conotação de um valente terrível está dizendo aqui de alguém que não descansa. Aqui está falando de alguém que está sempre pronto para a batalha. Mas o Senhor está. Ele não está dizendo aqui, irmãos, algo temporal. Ou seja, algo que está preso a um tempo. Algo que está determinado para um curto período de tempo ou para um espaço de tempo. Quando ele coloca esta palavra conjugada, esse verbo conjugado, está, é algo atemporal. Ou seja, não está preso num espaço de tempo. Sabe o que ele estava dizendo? Se eu estiver profetizando, o valente terrível está comigo. Se eu me levantar para me pronunciar, o valente terrível está comigo. Se eu deitar na minha cama, o valente terrível está comigo. Se eu me levantar pela manhã, o valente terrível está comigo. Dois irmãos entenderam, eu vou continuar pregando. Aleluia. Se eu entrar em uma situação difícil, o valente terrível está comigo. Se levantarem um falso testemunho contra mim, o valente terrível está comigo. Se levantarem palavras mentirosas contra a minha vida, o valente terrível está comigo. Se tentarem algo contra a minha vida, ainda que toquem a minha vida, o valente terrível está comigo. Levante a sua mão se você entende que alguém está com você. Glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor. Eu vou te dar 30 segundos para glorificar ao Senhor. Eu vou te dar 30 segundos. Glorifique a Ele, porque é o valente. Só quem é pentecostal vai começar a sentir a presença dele aí. Só quem é pentecostal vai liberar a rajada de língua estranha. Ai, som.
Irmão, se um valente que fazia parte do exército de Davi lutou tanto, que juntou tanto sangue na mão, que quando o sangue secou, a mão estava grudada na espada, mas ele não entregou. Imagina o valente terrível. Se dois valentes de Davi, quando Davi disse: eu preciso de sede, estou com vontade de tomar água, aleluia, de tal lugar, os dois valentes se levantaram e foram aonde estavam os inimigos, mataram os inimigos e trouxeram a água. Quem dirá o valente e terrível que está conosco? Aí eu me recordo, sabe do que? Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da tribulação. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, as moradas da cidade do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele falou e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado sobre as nações, eu serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ai, darabacandaralaba, xarabacandaraia, vicalabarra, subrianaramarras, alabacandorebia, subrianarabarrai. Sinta o renovo de Deus, sinta a graça de Deus. Você não vai morrer nesse tronco. O chamado de Deus não é para você ficar no tronco aprisionado. Pode desabafar, abre o coração, mas também reconheça que há alguém contigo. Rabada Rassúbria. Sabe qual é o nosso problema? Eu vou falar um português bem aberto. A gente abre a boca para reclamar, mas não reconhece quem está conosco. Esse é o problema. Crente pode desabafar? Pode desabafar com Deus. Pode, não tem nenhum problema. Jeremias está desabafando. Mas há um momento que a gente precisa reconhecer de quem está conosco. Aleluia! Eu sinto a graça de Deus aqui nessa noite. O séquito que encheu a casa, o templo de Deus, em Isaías 6, está aqui neste lugar. Eu vejo o céu aberto aqui neste lugar. E vai sentir quem quer, vai receber quem quer, vai levar para casa quem quer, vai receber aquele que quiser. É fácil eu desabafar, difícil é reconhecer quem está comigo. Labaia, chorei bandarahas. Oh, rebecandaramaha subiadarabas. Você não foi escolhido para ficar dessa forma. Deus tem um chamado na tua vida.
Até quando você vai fugir? Ou você acha que Deus mudou? Você acha que Deus não trata mais com os seus? Estamos no século 21. Agora somos gospel. Vai nessa tua força. Eu sou testemunha viva. Eu já preciso terminar. Tenho 3 minutos para terminar. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O meu pai não queria fazer a obra de Deus. Deus permitiu que ele fosse acometido de uma obra de bruxaria, de macumba, e parasse no leito do hospital, para no leito do hospital reconhecer que precisava viver o propósito de Deus. Você acha que Deus mudou? Deus não mudou, não. Eu não estou falando isso aqui para assustar você, não, nem para jogar um balde de água fria em você, não. É para você entender que não tem como fugir do propósito de Deus. Pastor, posso orar com a igreja? Convido a igreja a se colocar de pé para nós orarmos. Aleluia. Eu quero que você diga com todo entusiasmo e força, como alguém que está com fome, diga aí, com força. Aleluia. Mas o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, como não se houveram prudentemente. Terão uma confusão perpétua que nunca se esquecerá. Aquele que persegue alguém que tem um valente terrível na vida, ele se perde. Ele se perde. Deixa perseguir, deixa vir atrás, deixa alguém querer tirar o que Deus tem na tua vida. Deixa que o valente terrível cuida de você. Levante a sua mão. Eu tenho 40 segundos. Levante a sua mão para adorar. Levante a sua mão para glorificar. O valente terrível está andando aqui, ó. Ele está com a espada desembainhada. E aonde tem alguém fiel ao valente, o valente está aí, ó. O valente está passando. Sinta a presença dele. Sinta a presença dele. Sinta a presença dele. Sinta a graça. Sinta a presença dele. Sinta a presença. O fogo vai arder.